aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal e é mais um vídeo sobre a faculdade de nutrição. E finalmente a gente começa a falar sobre estágios neste canal. Finalmente, eu tava muito ansiosa por este momento. E eu sempre, quando eu começar um estágio, eu vou trazer um vídeo aqui conversando com vocês para eu falar qual que é o estágio, qual que são os pré-requisitos, a documentação que eu tive que ir atrás, o que eu tive que fazer antes de começar a fazer o estágio. Tem toda uma preparação, então para dar de dicas para vocês que vão fazer no próximo semestre, que daqui a pouco vão estar fazendo esses estágios, e também para vocês terem uma noção, porque nos próximos vídeos eu já quero trazer vlogs, a minha experiência, tudo que eu puder filmar dentro desses locais que eu vou estar trabalhando, para trazer para vocês já estarem por dentro, então, do que está acontecendo, aonde que eu estou fazendo estágio e tudo mais. Tudo que eu souber antes e o que eu tiver feito antes de fazer esse estágio, eu quero trazer nesses vídeos aqui. Eu espero muito que vocês gostem. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre o meu primeiro estágio na faculdade. Bom, o primeiro estágio que eu vou fazer é de saúde coletiva. Vai ser num postinho de saúde. E esse estágio, ele é o primeiro a ser feito na faculdade que eu tô fazendo, na Estácio. Então, assim, eu vou dar uma ideia pra vocês, mas muda muito de faculdade pra faculdade. Eu tive que ir atrás de algumas coisas antes de poder fazer esse estágio. Quando eu transferi a faculdade, eu perdi 2 ou 3 matérias, mas a maioria equivaleu na transferência, não precisei fazer de novo. Para fazer esse estágio, tem 2 matérias que são obrigatórias, então são pré-requisitos. Esse já é um ponto que vai de faculdade para faculdade. Algumas faculdades têm os pré-requisitos, então você tem que ter feito certas matérias para daí fazer outras. E tem faculdades que deixam você fazer a matéria que você quiser, na ordem que você quiser. Na Estácio existem os pré-requisitos, então para fazer o estágio de saúde coletiva, eu tinha que ter passado com nota. A matéria mais conhecida como UAN, que é a Administração de Unidade de Alimentação e Nutrição, e uma outra que se chama Higiene e Legislação dos Alimentos. As 2 matérias eu já tinha feito na outra faculdade, mas na transferência a matéria de UAN não equivaleu. Pode ser que a carga horária da faculdade que eu fiz seja menor, então 40 horas semanais, na Estácio seja 60, eu já perco a matéria. Pode ser também que os assuntos que eu estudei lá não eram todos que tinham na matéria da Estácio aqui. Por isso que quando você vai fazer a transferência, eles pedem toda uma documentação, então cada matéria vai ter ali nos documentos e vai ter os assuntos que a gente estudou naquela matéria, para ver se equivale com os assuntos da matéria na faculdade que você está transferindo. Então tem tudo isso, eles analisam tudo e aí eles te passam se vai equivaler ou não, ou se você vai ter que fazer de novo. Então foi por isso que ano passado eu não fiz o estágio, porque eu tive que fazer novamente essa matéria, ter passado com nota, ter terminado a matéria. Não tem como você fazer a matéria e fazer o estágio ao mesmo tempo. Você tem que ter terminado a matéria para daí fazer o estágio. E agora nesse ano, então, eu vou fazer o estágio de saúde coletiva, o primeiro estágio dos 3 estágios na Estácio. Então isso varia também de faculdade para faculdade. Na faculdade que eu iniciei o curso, iam ser 4 estágios no último ano de faculdade. Então na Estácio são 3 estágios, então isso já muda. Os documentos que você tem que ter em mãos para fazer o estágio também muda de faculdade para faculdade. Eu conversei com uma amiga minha que faz faculdade lá em Curitiba e ela falou que, por exemplo, a carteirinha de vacinação não pediram para ela para fazer o primeiro estágio de saúde coletiva. Já para mim, eles pediram, e eles pediram as 4 vacinas que são as principais, então de hepatite, de febre amarela, de tétano e a triviral. Então eu tive que ter essas 4 vacinas na carteirinha, tive que apresentar a carteirinha de vacinação, tive que apresentar também comprovante de residência, o RG-CPF, eu tive que levar uma foto 3x4, então para fazer o nosso crachá, para identificação tanto das outras pessoas que trabalham no postinho, quanto dos pacientes. E também tive que apresentar um comprovante de matrícula, que eu estava matriculada no estágio, que o estágio aparece ali com uma matéria pra gente, então eu tive que imprimir um documento que comprovasse que eu estava matriculada. Esse documento eu consegui tirar no próprio portal da Estácio. Tinha 2 opções, ou eu imprimia um boleto, pagava, e dali 10 dias ia estar disponível, ou eu podia colocar o valor para a próxima mensalidade ali, e aí disponibilizava para mim na hora. Então eu fiz dessa maneira, porque eu precisava rápido desse documento, e aí eu imprimi onde mostrava que eu estava matriculada então no estágio. Isso é bem importante, assim, principalmente lá na Estácio foi bem importante porque a prefeitura disponibilizou 30 vagas de estágio
e aí tinha muito mais que 30 alunos querendo fazer os estágios. Então, 30 alunos que queriam fazer, que tinham as matérias de pré-requisito, que estavam no período para fazer o estágio, e o número de vagas era menor, então quem estava matriculado acabou pegando as vagas antes, mas no final a professora conseguiu abrir mais um campus e conseguiu atender todos os alunos, mas se ela não conseguisse, infelizmente esses outros alunos que não estavam matriculados não iam conseguir fazer o estágio, e às vezes você faz a matrícula, demora um pouco para cair no sistema, demora para você ser matriculado, cair o teu nome na chamada, então é muito importante fazer isso antes para você não acabar perdendo a vaga. O meu estágio vai ser toda segunda e quarta, das 7 ao meio-dia. Dentro das atividades que a gente vai fazer toda semana com os pacientes desse posto, a gente tem como avaliação também um relatório do estágio e um banner com todas as atividades que a gente praticou durante esse tempo de estágio. Então, a gente apresenta esse banner, então é um trabalho, a gente apresenta para a professora e aí tira uma nota. Eu conversei com uma amiga minha que já fez esse estágio, ela me deu mais ou menos uma ideia do que a gente vai fazer, porque eu não tenho noção nenhuma, mas ela falou que não necessariamente a gente passa dieta para os pacientes, mas a gente dá algumas recomendações, algumas dicas, coisas que a gente consegue perceber muito rápido que não estão certas na alimentação desse paciente, o que ele come ou o que ele deixa de comer, o que ele faz e o que ele não faz. Então são mais dicas, mais recomendações, mais coisas assim que eles conseguem mudar mais facilmente, que eles podem passar essas informações também para outras pessoas. Então coisas mais básicas. E também ela falou que os alunos eles se envolvem assim com as coisas que acontecem dentro do posto. Então com datas comemorativas, ajuda a decorar, tenta colocar alguma coisa da nutrição no mês, na data festiva, Dia das Crianças, Dia das Mães, sempre tentando colocar alguma coisa de nutrição nessas datas e ajudando e auxiliando tudo ali que envolve dentro do posto. Muita gente não gosta dessa área, não trabalharia, eu vejo como uma área de bastante estabilidade, legal, trabalharia, enfim. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.